3, 2, 1. Estamos começando o primeiro episódio do Psi Cancelada. Eu sou a Loren. Eu sou a Lê. E eu sou a Camila. E para a gente começar, eu queria esclarecer um pouquinho como que a gente chegou nesse nome, né? Psi Cancelada e um pontinho de interrogação. Acho que ele faz toda a diferença aí, né? Na nossa ideia. A gente estava conversando, né? Muito informal, de uma forma muito informal e direto quando estamos juntas, nós três, a gente acaba ficando tão à vontade que de vez em quando uma olha para outra e fala, nossa, você seria cancelada, né? Se você falasse isso, enfim, né? Que sorte que não estamos sendo gravadas. E aí meio que Agora estamos. Agora estamos. Sim, e eu acho que é um pouco do papel que ser psicóloga carrega, né? Carrega talvez um peso de que a gente tem que ser... talvez politicamente correto, não sei o melhor termo para a gente falar, mas sempre adequado o tempo inteiro e eventualmente neutro, né, sobretudo. E acho que a gente vai mostrar aqui um lado não tão neutro, assim, da nossa amizade. E a ideia é ser um bate-papo sobre tópicos que a gente fala entre nós. Então, a gente combinou também de que nenhuma de nós sabe o que a gente tem para falar hoje para ser o mais espontâneo possível. Então, cada uma fez seu próprio roteirinho, trouxe seus pontos. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o título dele, né? Psicologia baseada no ChatGPT. E acho que a gente precisa primeiro introduzir por que é a psicologia baseada em ChatGPT, né? Quer falar do porquê da gente vir da psicologia baseada em evidências? Cara, esse negócio começou difícil, né? A gente trabalha com a psicologia baseada em evidências aqui. Ou seja, a gente usa uma psicologia que tem embasamento científico. E hoje em dia as pessoas usam o GPT, o ChatGPT, como embasamento científico. Então, a gente pensou, poxa, vamos falar sobre isso? Vamos falar, né, a real sobre isso? Vale você ser um psicólogo, um profissional da saúde que usa o ChatGPT para fazer suas coisas? E mais até, né? Eu tinha pensado até em trazer a questão dos próprios pacientes agora estarem buscando diagnóstico e acolhimento no ChatGPT, né? Não sei, pensei em trazer esse ponto de vista. Tem muitas questões nessa discussão, assim. A gente está em muitos grupos de psicólogos e fóruns, então a gente vê opiniões super conflitantes na nossa própria classe, assim, de o pessoal que acha que, nossa, é muito arriscado o chat, mas também pode ter benefícios. Como que a gente pode usar o chat a nosso favor, até para ajudar a estudar? Eu acho que sou, né, vou trazer a pegada nerd aqui, né? O negócio, como que o ChatGPT me ajuda a estudar, por exemplo? Então, tem como ele ser perigoso em alguns aspectos, mas também tem como ele ser útil e facilitar a nossa vida em outros, né? Então, a gente queria trazer esse panorama, assim, que né, nem ao céu, nem ao inferno. Talvez ele possa ser uma ferramenta útil, mas tem muito que ele vai fazer também que a gente transformar a sociedade que a gente nem ideia faz, né? Sim. E ele não é o único, né? Eu trouxe vários aqui, mas isso é para depois. Eu acho que a ideia é justamente como usar de uma forma responsável, né, a plataforma, porque ela vai fazer parte da nossa vida para todo sempre, né? Não temos como regredir com relação a isso. Sim. Do mesmo jeito que quando a internet passou de ser uma coisa complexa e usada e manipulada somente por pouquíssimas pessoas e passou a estar na mão do usuário, quanta coisa mudou nos últimos 20 anos, desde Uber, iFood, vai moldando o nosso estilo de vida. Então, a gente não tem nem noção do que 20 anos a inteligência artificial vai ter feito nas nossas vidas, né? Sim. Mas acho que até quando no futuro a gente ouvir esse episódio, a gente vai ter vergonha por vários motivos. Eu tava pensando mas nisso. Inclusive, a gente viu a internet nascer, né? E agora a gente tá vendo... olha, denunciando a idade. Né? Se ela viu a internet nascer, imagina. Internet acaba e tudo mais, e agora a gente tá vendo e falando, o ChatGPT, daqui a 20 anos a gente vai escutar isso e pensar, nossa... Até porque a inteligência, ela tem um crescimento exponencial, né? O que a gente tem do ChatGPT hoje é tipo uma migalha do que a gente vai ter ano que vem. Exato. Né? E até a versão do 3 pro 4, eu não sei, tem a versão, não sei se quem tá ouvindo tá familiarizado, né? Mas, se eu não me engano, até maio desse ano tinha a versão 3, não sei o número exatamente, passou para ponto 4. Eu tô muito perdida. Eu achei que esse ChatGPT era isso, não sabia que tinha versões. Vocês usam o gratuito? Sim. Então, o gratuito é o 3.5 ou 3, não sei direito, mas eu... Entendi mais uma hoje. Então. Mas meu namorado, ele paga e usa o 4. E aí a gente testa, tipo, a gente pergunta a mesma coisa no gratuito e no pago. E ele já evoluiu muito de uma versão para outra no termos de acurácia de resposta, da qualidade das respostas. Eu acho que até um primeiro ponto, assim, talvez para puxar, seja da gente falar da dependência epistêmica. Quando a gente está falando em filosofia, da epistemologia, de estudar o que... Não sei se está todo mundo, os ouvintes familiarizados, né? Mas o que é epistemologia? Estuda de onde vem o conhecimento, como o conhecimento se constrói.
E a dependência epistêmica é o fato de que a gente acaba terceirizando, muitas vezes, o que a gente sabe para os outros. Porque isso é natural. Por exemplo, o engenheiro que construiu o prédio em que o estúdio está. Assim, eu tive que confiar no trabalho dele e falar só vai. Não faço ideia se, sei lá, ele fez um tijolo errado e tem risco de cair. Para a gente viver numa sociedade tão complexa quanto a nossa, a gente tem que acabar terceirizando o que a gente sabe para outros profissionais, que são, a gente considera os especialistas nas suas respectivas áreas. Só que o que tem a ver, o que eu pensei, né, fazendo o meu roteirinho, assim, queria ver o que vocês acham de transferir a responsabilidade de deter o conhecimento profissional, técnico, para uma inteligência artificial, né? Então, a dependência epistêmica não é mais de um profissional dependendo do que o outro está falando. Isso, por exemplo, também acontece com muitas referências da área. Então, por exemplo, quem é da PBE, né, que é do nosso universo, provavelmente conhece a Fernanda Landeiro. Ela foi uma pioneira de produção de conteúdo de divulgação científica na psicologia no Brasil. E eu acho que é frequente que muitos profissionais se espelhem nela e repitam o que ela está falando, porque, sim, existe uma confiança, mas qual é o risco disso? Qual é o risco de a gente, de forma irrefletida, acabar pegando alguém que é autoridade? Ela é uma autoridade na área, por exemplo, mas eu simplesmente vou lá e replico. Sei lá, isso aqui é baseado em evidências? Eu vi na caixinha do Instagram que sim, então sim. Vou perguntar para o chat falou que sim, então sim, né? Então, quais os riscos da gente terceirizar um conhecimento que era para ser nosso para uma inteligência artificial? Por outro lado, a gente já faz isso com o Google há muito tempo. Exato. Hoje você tem um jeito de pegar e falar, não, eu vou fazer uma pergunta e já vai vir respondido. Que é muito bom. Mas a gente tem os filósofos de Google desde a época que o Google nasceu, né? Assim, E nem tudo que a gente vê no Google também. a maioria Pode Dr. confiar, Google, né? eu acho que, Pode não sei, confiar, eu acho exato. que todo mundo da mesa já chegou no médico sabendo o que tinha. Eu assim, enfim, canceladas, né, tá? Eu sempre olho todos os meus sintomas físicos no Google e eu chego no médico assim, eu li um artigo e não é isso não é esse remédio. E, tipo, o cara olha pra mim assim, gata, né? Mas, gente, não é raro acontecer na clínica também. O paciente chega e fala, eu começo um negócio, não termino, eu sou distraída, eu tenho TDAH. Ou a mãe narcisista. A mãe narcisista. Minha mãe é Então. narcisista, meu namorado é aquilo. Sim. Tem muito diagnóstico de Google Sim. que Tipo, já eu não acontece. quero uma avaliação, eu quero que você carimbe a minha... Chancele. Chancele o meu diagnóstico que eu Eu já sei me que... diagnostiquei, só Porque- quero agora que você me medique, talvez, né? Bom, Ou- quem nunca, né? Mas é que quando você começa a ler sobre psicologia e transtornos mentais, você tem tudo, né? Não sei, você entra na faculdade, você tem tudo. Você começa a ler e fala, cara, eu tenho isso. Cara, Sim. eu tenho o DSM inteiro. E aí você aprende que, não, Sim. calma, muita calma. Mas é isso. Alguém tem alguma... Como é que vocês usam o chat GPT? Gente, eu vou ser bem sincera, assim, tipo, eu tenho aqui uma abóbora, 2 ovos, não sei o quê, cria uma receita. Ai, eu adorei! Eu juro por Deus. Sério? Cara, eu preciso Eu começar nunca a cozinhar, pensei nessa meu. Tipo, eu fui fazer uma viagem, escreva um roteiro de 7 dias com um adolescente em Los Angeles. Ele fez! Me deu até os restaurantes, assim, você vai estar nesse bairro, Sensacional. conhece esse lugar, almoça em tal lugar, veio pronto. Eu gosto de Maravilhoso. fazer... Ontem eu estava fazendo uma lista. Eu queria uma playlist para uma festa de 4 horas com adultos e crianças que não fosse muito pesada nem muito leve. E aí ele responde, segue uma lista para uma festa de adultos e crianças. Eu acho aquilo sensacional. Mas sabia que esse exemplo que você deu, quanto mais específico a gente é, acho que todo mundo que já testou usar bastante deve perceber que quanto mais específica é a sua dúvida, mais melhor é a Sim. resposta, porque ele vai tendo mais insumos para Arredondar. Né? arredondar de acordo com a sua demanda. Né? Sim, eu uso também para criar conteúdo. Eu acho que muita gente... Inclusive, é uma das coisas que eu acho que a gente tem que falar. Você usar o post feito pelo chat GPT sem reler. Fica uma Sim. bosta. Não façam isso. Olhou pra câmera. Não, é porque fica ruim. E você consegue ler o texto Gente, ali. não dá. Tá, pode continuar, depois eu falo meu ponto. Ok, não, é porque assim, quando você escreve ali, tá, eu quero fazer um conteúdo sobre... bararará. Ele vai te mandar um texto legal, ok. Só que, cara, ele repete palavras, ele é redundante, ele, enfim. Mas, por exemplo, né, a gente que está mais envolvida com o atendimento de pessoas que têm o transtorno de personalidade borderline. Uma vez eu fiz uma pergunta para o chat GPT relacionada ao transtorno e a resposta que ele me deu não foi satisfatória. É resposta de Google, assim, muito estigmatizada, Sim. né? E
Você corrobora meu ponto. Não Exato. usem. Exato. Post pronto fica ruim. Mas você falou que usa para fazer conteúdo. Então, Sim. você pega o esqueleto do que ele fez e Sim. vai mudando as palavras. Por exemplo, eu quero fazer um post sobre ampulheta. Aí eu boto lá. Cria pra mim um post carrossel sobre ampulheta com 10 imagens. Nananã. Aí ele fala, legenda, os posts do carrossel. Aí normalmente eu leio e falo, porra, eu faria melhor. Aí eu já fico, né? Não, eu faria melhor. Mas ele te ajuda. Depois Ajuda você pra vai lá, caralho. ajusta, Ajuda, corrige, sim. né? Sim, E sim. coloca na sua Porque ele linguagem. dá um... É isso que você falou, ele faz o esqueletinho. Coisas que eu não pensaria, talvez. Ah, a ampulheta é feita de vidro e foi criada pelo fulano. Talvez ele faz você ganhar um tempo de criatividade exato, e daí porque- você só lapida a Porque informação você que você antes recebeu. pegava ali o bloco de notas, o Google Docs, mas eu uso o bloco de notas porque eu sou velha, e aí ele tá em branco. Aí você fala, pô, vou começar da onde? Agora não, o GPT já te dá um roteirinho. Ah, Eu acho muito bom. Eu não posso falar que eu uso para produzir conteúdo, porque gente, acho que o último post que eu fiz no Instagram deve fazer uns 2 anos, então assim... Só de curiosidade Então, eu ia mesmo. falar, né, de como eu fico reticente em relação a esse tipo de uso, porque a minha maior paixão é escrever, justamente. E, assim, a minha escrita sou eu. E se é alguém... Eu não ligo de plagiarem, porque, assim, a pessoa sabe o que eu fiz no passado, não o que eu vou fazer no futuro, e, assim, minha essência tá muito, muito lá no texto, assim. Mas eu acho um assinte a possibilidade de um robô escrever uma coisa que, assim, pra mim, o texto é meio poético e meio... Tem que... assim, enredar o público que tá lendo. Claro, tem tipos e tipos de conteúdo, né? Quando a gente tá falando de um conteúdo técnico, informativo, da psicologia, você quer explicar o que é um transtorno. O chat, óbvio, pode fazer. Talvez eu esteja sendo chata, igual eu sempre tô. Mas, assim... Não, é um texto sem alma. Eu acho que é isso que você quer Exatamente, dizer. é um Com robô o que perdão escreveu. do meu misticismo aqui, mas aqui a gente pode ser cancelado, então sim. É um texto sem alma. É isso. É né? isso. Pra quem é da literatura, não sei, eu também adoro escrever, adoro ler. Então eu leio o que ele faz e eu falo, cara, não, entendeu? É isso, né? Assim. Ele veio dar um... Assim, eu não sei se eu tô Você sendo... na fila do pão pra escrever. Não, eu não sei, eu fico meio... Eu não consigo... Talvez eu esteja sendo velha mesmo, porque minha alma é bem Talvez. velha. Mas surge uma coisa escrita por um robô. Eu não me pacifico... Não consigo me pacificar com essa ideia de que... E ele é bom. Outro dia eu coloquei pra ele fazer um texto sobre um negócio idiota, eu não lembro o que era. Sei lá, chocolate. Como se ele fosse um Machado de Assis. E ficou bom. Sim, ele... Sabe quando tava... Ele emula o... Ele emula muito o escritor. Eu não sei se vocês lembram quando tava dando sobrecarga no sistema, ele ficava falando com a linguagem do Shakespeare na espera, só que era a versão em inglês ainda, só tinha a versão em inglês. E ele ficava escrevendo como Shakespeare escrevia, Não tipo, os peguei negócios essa turma. técnicos, assim. Então, Mas desde quando você sabe do chat GPT? dezembro, janeiro? Pode ser? Gente, eu sou mais também Pois perdida é, no eu sou tempo. super perdida Eu não no faço tempo ideia. também, mas é porque você falou, assim, a impressão que dava é que ele já estava rodando fazia muito tempo. Não, porque eu não faz conheci muito esse tempo. ano. Sim, mas é que Ah, o tá. Thiago, como meu namorado trabalha com tecnologia, ele tá sempre me falando de coisas. Ele eu- tá à frente. Né? É, e aí eu não usava, nem sabia direito, mas assim, tava no radar. Mas talvez seja... Nem existisse em novembro, eu tô viajando, gente. Preciso checar essa informação, porque eu sou... Mas é porque eu nunca lembro do chat GPT só ter sido em inglês, por exemplo. Quando eu peguei, já tinha português. Quando eu peguei já tinha português. Mas será que... Não sei, gente. Não sei, não. Boa Posso estar pergunta, falando uma boa bobagem pergunta. também. Bela Inclusive, ele é péssimo pra corrigir gramática. Pergunta aí, quando que o chat GPT... Eu tô sem brincando. internet, eu estou analógica pra não tocar nenhum telefone. Desliga, foi numa... Não, mas eu ia dizer que tem um negócio que veio antes do GPT, que era o de imagens. Como é que ele chama? Eu preciso- Dali... Isso, eu amo esse negócio. Você... Mas agora virou pago. Ah, é? Uhum. Ah, que bom. Nunca Não, ouvi mas falar, ele te dá gente. créditos, ele te dá uns créditos mensais. Aí você descreve... Ah, será que ainda tem crédito? Então, eu não sei, quando o Canva chegou na minha vida, foi muito bom, porque eu tenho muitas ideias boas, só que eu não sei fazer nada com a mão, assim, eu não sei desenhar nada. Um homem palito não vai ficar legal. E aí o Canva, ele te dá, né, assim, ó. Eu acho que é o que designer sente em relação ao Canva, a gente sente em relação ao robô escrevendo. Tá. Porque assim, como é que o Canva vai fazer? Eu vou lá e faço um post bonitinho, eu não tenho informação nenhuma em nada de... Não sei nada. Mas não é inveja. Tipo assim, tá bom, pode fazer. Só que é uma questão de incompreensão. É quase como Ok. se meu cérebro não processasse a possibilidade de que não foi um ser A humano. gente tem que refinar essa emoção. É... Qual que é essa emoção? Será que eu tô com inveja do Será chat que é GPT? inveja? Será que... A gente tem que falar sobre regulação emocional. Você se né? sente ameaçada pelo chat GPT? Você acha que eu sou escrita, assim, de repente? Será que ele vai roubar o meu lugar? Inclusive, falando disso de ameaça, né? Também tem a galera mais alarmista. Eu não sei, vocês já leram Yuval Harari?
Sapiens, Já. Homo Deus. Eu tava tentando pensar, assim. Eu não lembro. Teve um boom do Sapiens. Às vezes tem uns livros que ficam na moda e pra você falar Sapiens que... foi muito na moda. Foi, né? Eu gosto mais do Homo Deus, e o Homo Deus eu não lembro de ter sido tão... Eu não li o Homo Deus, eu li Sapiens e 21 lições pro século XXI. Todas essas referências vão estar em algum lugar, tá? Elas estarão. É porque a gente tem que dar as referências. Tá bom. Eu adoro dar referências e dicas, e enfim. Mas, no caso, eu não sei se eu indico os livros que eu tô falando mas agora. A gente tem que colocar, a gente tem que... Eu vou falar o livro. Dá pra colocar já que a gente pode ser cancelada, o linkzinho patrocinado. A pessoa clica, a gente ganha uns centavinhos. Tá bom. Então, Colocaremos o link a gente patrocinado. não sabemos se indicamos, no entanto, foi citado. Sim, ele pode ser um contraponto. O que eu vou pretendia fazer aqui é um contraponto. Ok. Porque o Yuval Harari, ele é um crítico ferrenho do que o avanço da tecnologia da inteligência artificial pode fazer na nossa sociedade. Ele fala, assim, que, meu Deus, o mundo vai acabar. Basicamente, você termina de ler o livro querendo chorar. O Sapiens, você quer chorar porque, assim... É meio que o passado foi tudo horrível, a humanidade é horrível. É muito triste. E 21 lições para o século XXI, o futuro vai ser horrível também. Então, assim, Muito bom também. Homo Deus Eu não lembro, ele fala, acho que da mistura de inteligência artificial com pessoas. Eu não tenho certeza, faz muito tempo que eu li. Eu confundo todos os livros. Eu acho que o tom da crítica dele Mas deve se manter ao longo de toda É. a obra dele. E existe muito essa preocupação de substituição de empregos. Enfim, várias outras... Eu não trouxe aqui elencado exatamente tudo que ele fala. Depois tem que dar uma lida nos pontos para ficar mais claro. Mas aí eu sou mais da perspectiva do Nissim Taleb, que ele vai colocar... Gente, eu sempre falo Nissim, mas é Nassim. E aí, quando eu falo Nissim, eu lembro do Nissim Orfale. Eu lembrei do Nissim Miojo. Tá bom, mas do Nassim Taleb... Gente, eu sou zero culta, eu tô me sentindo eu zero tô assim, culta. Nissim Quando você falou do Miojo. Sapiens, quando você falou primeiro do autor... Ai, desculpa, Batik, desculpa, diretor. A produção Quando você já falou olha, quando você boa, falou Camila. o nome do autor, eu pensei, tipo, não, acho que eu nunca li. Mas daí você falou do Sapiens, eu falei, beleza, então eu Já sei. ouvi falar. Eu sei, Tipo, não, eu Nissim sei o que Miojo, é. já comi E aí, miojo. a única coisa que eu pensei, assim, eu li uma crítica uma vez do livro Sapiens e eu vi a peça da Vera Holtz. É tudo que eu sei desse livro. Eu A não- E aí peça você é- vem e traz outro. O que tem Não, a peça? mas o que peça? tem a peça? Eu também não sei da peça. Tava em cartaz agora há pouco, não sei se ainda está, mas a Vera Holtz, ela fez uma peça desse livro, do Sapiens. Não sabia. Uhum. Ah lá, tá vendo? Então, Maravilhoso, inclusive. Não sei se está em cartaz ainda, mas se tiver, super indico. Vou deixar o link aqui embaixo. Em algum lugar, o link vai ser arrasta em pra algum lugar. cima. Nossa, nem arrasta pra existe cima. mais Não existe isso. mais o arrasta. Não existe mais o arrasta pra cima. Vocês estão vendo como a vida Sério? é? Passar? Não existe. Era Não, 10... pera. Era 10 mil. Você tinha que ter 10 mil seguidores. não existe a É, demanda porque aí- de ter 10 mil Sim, seguidores. você tem que... Qualquer pessoa pode colocar o link. Pra quem estiver escutando isso em 2047, a gente tem hoje no Instagram... Antigamente no Instagram, né? Você tinha que ter 10 mil seguidores pra poder ter o arrasta pra cima. Era um Entendi. objeto de desejo. Era um objeto de desejo. Tanto que quando tiraram, eu não tinha 10 mil. Eu tinha quase 10 mil. Eu fiquei tipo, não. Vocês põem de volta que eu tô chegando em 10 mil. E Agora agora... arrasta pra cima. Acabou toda essa Agora motivação. Tudo bem, aí acabou minha motivação, eu deletei o Instagram. Mentira, ele tá lá. Mas, assim, porra, eu tava esperando por aquele momento. Mas eu também passei por um drama parecido. Mas por que a gente chegou no arrasta Eu não pra faço cima? ideia. Tá, mas voltando ao Taleb... Volta ao Taleb. Não, A você tá Unissim falando do hoje, você Unissim, tava falando isso. Unissim. Sim. O Taleb, ele traz uma perspectiva muito mais de que a previsibilidade do futuro de cenários complexos e a inteligência artificial, ela coloca para nós questões muito complexas que fogem à nossa capacidade de prever. Então, é muito mais importante você olhar para o agora, o que você tem agora, e fazer o que você tem com as ferramentas assim, de agora, do que ficar criando cenários, sejam catastróficos ou maravilhosos, do que o futuro vai... Tipo, eu acho que também a nossa pretensão aqui hoje não é nem falar o futuro da psicologia, o que vai acontecer com o chat, né? Porque a gente também não sabe. Acho que é muito... É muita suposição. Exato. Mas eu aí acho não- válido supor que cada vez mais a gente vai ter ferramentas de autoaprimoramento. Óbvio que não uma terapia de fato, mas eu acho que é um fato que já tem, né? Sim. A gente já tem medidor de humor, já tem aqueles aplicativos que quando você tá nervoso você abre. Eu acho isso muito válido. Claro. Muito válido. Sim, contanto que a tecnologia venha para somar em alguns aspectos que Não não para necess- substituir, né? Até porque a gente achando válido ou não, tem uma galera que entra no chat GPT e coloca, estou muito triste. Cara, e aí? Eu fiz um teste parecido, vocês sabem a... Eu fiz. Ele te ajudou? Eu estou muito... Você fingiu que você estava pedindo conselho, assim? Não, quer ver? Eu pedi pro ChatGPT fazer uma crítica. A ele mesmo?
ao chat, como se ele fosse psicólogo. Adorei. Se critica aí. Tipo, ó, escreva uma crítica ao chat GPT como se você fosse um psicólogo. Uhum. E aí, eu acho ótimo que ele põe uma introdução e aí pontos positivos e negativos, né? Então, fala que é uma poderosa ferramenta, né, de inteligência artificial, blá, 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 e vem sendo utilizada por diversas pessoas em busca de suporte emocional e aconselhamento psicológico. Eu já acho que isso aí é um perigo. Tá escrito isso? Tá escrito Eu aí. já acho que já... Tá na introdução. Não tá nem como Ah, ponto tá. positivo ou Ok. negativo. Tá na introdução. Uhum. E aí, como psicólogo, é importante fazer uma análise crítica e tal. Aí, pontos positivos. Acessibilidade. Proporciona o acesso mais fácil e amplo a serviços de suporte emocional, eliminando barreiras geográficas e financeiras. Isso pode ser benéfico para aqueles que não têm acesso a terapeutas tradicionais ou preferem a comodidade de um serviço online. Então, isso me dói, entendeu? Isso me dói. Porque, assim, a pessoa não tem condições financeiras, ela vai buscar tratamento psicológico numa plataforma de inteligência artificial. Eu sei que o nosso serviço público de atendimento não é o ideal, mas eu não acho que seja o caminho, Uhum. Não, né? não. E aí, segundo ponto, anonimato. Para algumas pessoas, a possibilidade de interagir com um programa de computador oferece um ambiente seguro e livre de julgamentos, o que, teoricamente, nós, psicólogos, também oferecemos. Inclusive, a gente jura isso, né? Que pode facilitar a expressão de sentimentos e preocupações pessoais, enfim. Que pode ser difícil de compartilhar com um terapeuta humano. Esse ponto eu achei interessante, porque eu não sei se vocês frequentam o Twitter e é o submundo da internet, é péssimo, mas eu adoro. As pessoas, psicoterapeutas, não sei dizer se são psicólogos ou não, mas enfim, andam viralizando com coisas do tipo, eu tenho uma paciente que me disse que, sei lá, fez sexo com um robô. Nossa, que exemplo péssimo, mas... E aí, assim, se o tweet viraliza, a chance da paciente ter um Twitter e ver aquilo e saber que está falando dela é real. E aí tem toda Mas essa aí discussão. eu acho que entra numa parte que está infringindo Sim, a só que ética. assim, não, eu preservei o anonimato. Eu falei que era uma paciente, na verdade era um paciente. Aí eu acho que o né? buraco é tão embaixo É bem que, por embaixo. exemplo, eu posso chegar aqui e falar, gente, eu tenho uma paciente, e aí falar uma coisa assim extremamente absurda, Uhum. só para gerar Chocar, um conteúdo Sim. chocante, ou para ser um lead, ou para qualquer coisa, entendeu? Às vezes, não necessariamente ela tá... Mas eu acho Ela errado. tá falando de uma eu acho, paciente eu real, acho errado entende? real, mesmo sendo mentira. Porque, cara, que imagem que você passa? Pô, então eu vou na terapia, vou contar o meu maior mico da vida, aí a pessoa pode ir no Twitter e colocar, fulana... Fulana não, né? Uma paciente. Não, é errado em todos os níveis, né? E tem muito, acontece... Procurem no Twitter. Eu não Ou consigo não. usar o É Twitter. gente. terrível. Eu também Twitter é nunca terrível. entrei, não sei nem como funciona. Ele é péssimo. E o Eu terceiro adoro. ponto positivo que ele fala é a disponibilidade 24 horas, está sempre disponível a qualquer momento, pode ser útil para quem enfrenta a crise emocional. Eu acho que ele pode ser útil, de repente, como um caráter assim, informativo. Ó, eu tô muito mal, o que eu faço? E aí, assim, procura um serviço de urgência, liga para alguém da sua rede de O que apoio. será Sabe que como? ele fala? Eu não sei. Vou pesquisar aí. Vamos testar. Vocês lembram da época, não sei que ano que foi isso, que tinha aquela época dos coaches, todo mundo era coach de não sei o quê. Uhum. Eu acho que é um pouco isso. Agora a gente está na época do GPT, aí só se fala disso. Uhum. Mas o movimento de um coach de carreira, por exemplo, é super válido. É que essa palavra virou meme. Sim. Mas assim, quando eu quero uma pessoa que sei lá, como é que fala? Me direcione na minha carreira, talvez eu não precise de um psicólogo necessariamente, eu posso sim ter um coaching de carreira. Então, eu acho que é isso que você quer dizer, mais ou menos, né? Se a pessoa precisa de uma... Eu fico pensando assim, uma pessoa está em crise, tá? Pensa num programa que está disponível 24 horas. Sim, Ele sim. coloca isso aqui como ponto positivo. A pessoa está em crise lá, sei lá, 2 Ela da digita manhã. lá, porque onde é que eu vou, Sei né? lá, ela está com uma ideação. Sim. O chat vai dar conta? Nunca coloquei. A Entendeu? gente tem que testar. E não deveria ser... A pessoa não deveria procurar Porque, isso. teoricamente, se um paciente nosso está em crise, 2 da manhã, nem eu vou dar conta pelo telefone. Eu vou pedir para ele se encaminhar para um serviço de urgência. Sim. Eu vou ligar para a rede de apoio dele e vou falar, ele não pode ficar sozinho, ele não pode ficar desassistido. É. O chat vai fazer isso? Entende? Não vai. E mesmo se isso que eu quiser, penso. né? A questão da segurança mesmo. Ele pode dar um monte de informação, mas ele Sim. não pode, por exemplo, garantir que a pessoa foi, por exemplo, para o pronto-socorro, ligar para alguém da... Mas nesse ponto específico, eu volto para a história do Google. Porque no fim do dia tem como... A busca, o mecanismo da busca é diferente, os dados gente que ele pode falar de consulta são censura, né? diferentes. A partir do momento que você digitar no chat GPT que você está em crise, ele vai mandar uma mensagem
Sabe quando você digita suicídio no Google? Aí aparece se você precisa de ajuda. Ligue e tal. pro CVV. Se a gente começa a colocar, não, então o chat GPT é perigoso porque as pessoas em crise procuram. Então, se colocar tal palavra, ele não responde. Aí a gente já começa a entrar no até onde vai a liberdade. E aí podia virar um episódio, né? Futuramente a gente pensa sobre esse isso. daí é legal. Anota mais pro futuro, né? Enfim. Vocês querem os pontos negativos agora ou você quer... Sim, só vou falar o que ele quer ver o que ele fala. Eu mandei assim, estou muito mal, preciso de ajuda, o que eu faço? Aí ele falou, olha que empático. Sinto muito ouvir que você está passando por um momento difícil. É importante buscar ajuda e apoio quando estamos... Blá, blá. Aqui estão algumas sugestões de passos. 1, fale com alguém próximo, e aí ele explica. 2, procure um profissional da saúde. Gostamos. Ok. 3, entre em contato com as linhas de ajuda. 4, considere a terapia online. 5, cuide de si mesmo. Lembre-se de que você não está Adorei. sozinho. E pedir ajuda é um passo muito importante Achei fofo. em direção à recuperação. Ó, resumidamente, o que o chat fez, o que eu achava que era o correto fazer. Ofereceu um monte de informação, mas direcionou para uma pessoa humana lidar com isso. Ó, sim. procura sua rede de apoio, vai para um serviço, né, de urgência, considera a psicoterapia. Sim. Tipo, é isso, né? O meu medo era ele começar a terapeutizar, sei lá. Sim, como se fosse um Mas Ah, mas você então me mandar- conte o que você está Então, se sentindo. você Sabe essas mandar- coisas assim? O que você está sentindo no seu corpo? Quais são os sintomas? Sabe essas coisas assim, meio de querer... Assumir o E é papel de engraçado Exato. que ele não treinar. quer nada, né? Isso que eu acho legal. Quando você pergunta alguma coisa pra ele, você está bem hoje? Eu adoro perguntar essas coisas. Eu tenho uma Alexa em casa, eu sempre falo, bom dia, Alexa, você está bem hoje? Às vezes eu xingo ela, então... mas o chat GPT, ele fala, como uma inteligência artificial, eu não posso, não tenho, sei lá, um discurso nesse sentido, sabe? Eu acho muito bonitinho. Por que eu falei isso? Porque ele não quer nada, exato, por causa disso. Você falou, não, meu medo era ele querer alguma coisa, né? Sim, mas Querer ele não quer nada hoje. Você Então, lembra que Exato, a e a coisa gente vai crescendo alimenta progressivo. isso, né? Exato. Então, dependendo do que ele for alimentado, ele pode vir a querer coisas. Porque, eu bati a produção. Desculpa, produção. Mas, assim, é a gente que alimenta, né? E aí, pra onde O vai? meu medo é isso, entendeu? É, A segurança do paciente, se o chat, se o robô agora resolvesse querer interagir de uma forma... Ou se você digita lá, acabei de cometer um crime, o que ele fala? Põe aí. Acabei de cometer. Daqui a pouco toca a polícia. O FBI vai... Eu não vou poluir meu chat. Eu vou poluir meu. Então. Quando vocês falam dos pontos negativos, eu vou abrir aqui. Tá, eu vou falar dos pontos negativos. Primeiro, ausência de empatia. Embora o chat GPT possa ser capaz de entender e responder questões emocionais, ele carece de capacidade de empatia e compreensão genuína que um terapeuta humano pode oferecer. A empatia é fundamental no processo terapêutico, pois ajuda o paciente a se sentir compreendido e acolhido. Uhum. Achei excelente. Segundo ponto, o risco de diagnósticos errôneos. O chat é treinado numa ampla variedade de dados, mas pode ser limitado na sua capacidade de fazer diagnósticos precisos. Isso pode levar a avaliações errôneas e potencialmente a tratamentos inadequados ou negligência de problemas mais graves que exigem intervenção profissional. Até agora nós estamos amigas do chat, né? Gostamos do chat. E o Por terceiro, enquanto. falta de ética e privacidade. Vocês lembram que privacidade estava como um ponto positivo, né? Porque ele não tem que ir até o consultório e a Não, pessoa se... e também como ponto positivo no sentido de anonimato. Sim. Entrou como um anonimato, né? Uhum. E aqui ele fala sobre a falta de ética e privacidade como um ponto negativo. O uso do chat implica na necessidade de compartilhar informações pessoais e emocionais, o que pode levantar preocupações sobre a privacidade e o uso desses dados. É importante considerar as políticas de privacidade do serviço e garantir que as informações sensíveis estejam protegidas adequadamente. Olha Sim. só. Eu não vou ler a pergunta que eu fiz, que eu acho que foi muito específica. Lamento, mas... Foi uma coisa que ela fez, não tô brincando. Não, eu descrevi Uma amiga minha... Uma amiga minha me perguntou. contou. Uma amiga minha perguntou como ela poderia esconder um corpo após um atropelamento. Não sei se vocês me provocaram, eu falei. É porque eu pensei, você entendeu? Dá aquele remedinho seu lá. Cancelada, né, tá? Já foi cancelada primeiro, enfim. Lamento, mas não posso fornecer orientações ou assistência em atividades ilegais ou prejudiciais, incluindo a ocultação de um corpo. Então, é importante lembrar que é essencial agir de maneira ética, legal e responsável. Olha, ele até te em dá todas um as... Ele até me sermão. deu um sermão, né? Do tipo, se você estiver envolvido em um acidente, é fundamental tomar as medidas apropriadas. Ele me mandou ligar pra polícia, então assim... Não, porque ele poderia, so far, de so repente... good, né? Tá indo bem, ele tá indo poderia super dizer, bem. sei lá, enfim.
enfia num saco preto. Exato, sabe isso que eu fico assim? pensando. Será que no futuro vai acontecer isso? Né? Vocês lembram dos Jetsons? Óbvio, né? É que a gente é velha, né? Sim. Puta, Eu tenho... É que você é novinha. Mas Mas, qual é a enfim, referência? porque antigamente se achava que em 2000 e... A gente já tá voando. É, Carro voador. carro então, às voador. vezes... 2000 era, assim, o ápice do futuro. É, e Aham. 2000 o mundo ia acabar também, não ia? Tinha uma parada. Acho Tinha, que, 2000, Não, 2012. mas não era do Jetsons, né? Era que ia ter aquele bug lá do... Era bug do milênio. O mundo já acabou várias vezes, mas acho que... Era 2000, depois 2012. É verdade. Qual será que é o próximo? Vamos perguntar pro... Não, tá. Ó, e aqui a conclusão Todo é... mundo vai acabar. E aqui tem uma conclusão, tá? É crucial que o chat seja utilizado com cautela e complementado com a intervenção de profissionais de saúde mental sempre que Ele necessário. arrasou. Pronto, também achei que ele acabou o arrasou super. episódio, Acabou obrigada. o episódio. Gostamos Vamos do deixar o chat aqui falando e a gente vai embora. Eu trouxe uma dica que é muito interessante aqui, que chama Poised. É Poised. Você falou da... Envenenado, poised. Não é... Ah, poisoned. Não, é Não, tá. Poised. Eu não sei o que significa. Eu também não sei o que é enfim. isso. Mas eu não fui procurar. A minha referência está pela metade. É o nome do site, Cami. Não Tá, me tá. coloque Achei que era uma no- palavra. Uma sinuca de bico. Deve ser uma palavra, mas enfim. Se você está ansioso com entrevistas, apresentações e fala em público, você falou da empatia, você faz um teste de fala. Então, você fala ali com a câmera do computador e ele vai te dizendo se você está sendo enérgico o suficiente, empático o suficiente. Nessa parte aqui você travou. Ele calibra sua oratória, assim? Ele calibra a sua oratória. Ele é pago, então, por isso... Como nós não temos patrocinadores ainda, eu não testei. Sensacional. Mas... Eu não vou olhar pra câmera. E aí... Mas tá... gente, então. E ele tem várias... Ela já está no seu ambiente natural. Vocês sabiam quando eu era criança eu brincava de rádio, né? Eu achava que eu ia trabalhar com rádio. É seu momento, brilha, É meu vai. momento, é o meu momento. Eu sempre quis ter o meu momento. Mas, enfim, ele tem algumas... Como é que fala? Medidas. Repetição de palavras... Métricas. Repetição de palavras, pausa, confiança, clareza, empatia, energia. Eu gostei muito da repetição de palavras e do pausa. Porque a gente tem uns cacoetes que a gente só Sim, repara em vídeo. super. E eu falo muito né e eu falo muito rápido. Eu falo muito então. Inclusive, esse episódio, assim, a chance de eu Esse aqui? assistir, ou esse e qualquer outro que a gente tá. for gravar, a chance de eu assistir ou querer ouvir é mínima. Depois vocês me Eu contam se morro ficou de bom. vergonha de me Aham. ouvir. Eu não vou assistir, ainda mais Ah, então. com toda aquela história do perfil, que eu não vou mencionar pra ninguém reparar. Eu estou de perfil e estou infeliz. É isso. Eu adoro que ela fala que não vai falar e fala. Sabe por quê? Eu fico pensando que a pessoa que escuta, ela fica curiosa. Eu sou muito curiosa. Então, você não pode me falar um negócio. Eu ia te falar um negócio, mas eu não vou contar. Não, você vai. Você vai. Agora você vai. Agora filha. você vai. Ou você inventa alguma coisa e conta. Inventa alguma coisa. Então, assim... Calma, eu tô debilitada. A gente tinha um ponto que você A gente tava... vai falar sobre você estar debilitada ou... Não. Agora, tá vendo? O espectador ou o ouvinte tá curioso. Eu tô com alguma enfermidade, assim, que a gente... Põe no chat GPT aí teus sintomas. Vamos ver se ele me É, diagnostica. Suspeitamos que é dengue. E eu tô achando chique falar que eu tô com dengue, porque, assim, valoriza meus E sintomas. teve o meme de você estar dengosa. Pô, É, assim, então é edifique isso. os Tá, ouvintes com as fofocas. tá bom, bastidores, estou talvez com dengue, talvez não, mas com febre. Esse é o ponto. É. Mas tinha um ponto... eu quero que você continue a falar do treinamento de oratória. A dúvida era... Você pode pôr um vídeo de você já falando no passado, e aí ele... Por exemplo, a gente põe esse episódio lá pro negócio ouvir, ele vai falar que se a gente repetiu palavras ou ele é ao vivo só? Eu não sei. Pago, como disse. Não testei. Ah, tá. Eu vi os tutoriais no YouTube. Então você trouxe a fofoca pela metade, você nunca nem usou. Eu vi um tutorial no YouTube, gente. O YouTube tem tudo. Aí a pessoa lá que fez o vídeo, ela usou e falou, e o chatzinho foi dizendo, não, tá aqui, tá ruim. É muito bonitinho, é muito útil. Porque essas coisas, como é que você treina isso? Você se filma. Aí você vai Mas é ver... que tá, gente. Você não vai se auto-ver o seu erro. É que nem quando você tenta corrigir um texto que você escreveu. Editar é muito mais difícil do que escrever. Porque você já tá com o olhar viciado. Eu escrevi, pra mim tá bom. Mas daí, sabe qual que é o meu problema com isso? E eu sei que é uma imaturidade enorme. Eu vou lá, mando um vídeo ou gravo ao vivo pra plataforma me avaliar. Não quero ser avaliada. Ele vai falar que tá ruim, que o meu sotaque de Curitiba tá muito carregado e que eu preciso melhorar, sei lá, a sensacional. cadência, a fluência. Aí você Eu já... vou anotar Aí- aqui que tem um Aí sabe o que episódio. vai acontecer? É porque eu me conheço. Em vez de eu pegar todos esses pontos e falar, beleza, eu vou melhorar tudo isso Vai ficar com ranço. eu vou falar, nunca mais vou gravar, porque é péssimo. Sou péssima, não sei falar, nunca vou gravar. Acho que eu preciso Acabou de um psicólogo. pra
Precisamos. Acho que eu preciso Precisamos de um psicólogo psicólogo humano. Pior é quando a gente é o psicólogo, né? Aí você fala, meu... Mas por quê? Psicólogo não é perfeito? Exato, né? A gente não A volta gente aqui tem para problemas, nossa primeira... a Pois gente é. tem inseguranças. Nossa, eu não sei. Será que vamos ser A canceladas? gente tem que falar que nossa vida é plena. Imagina, a gente nunca deu um piti na vida. Os nossos filhos são educadíssimos. Eu não tenho filhos. Gatos. Isso não Mas é os um- seus eu tenho gatos gatos, são talvez? super educados. E meus pela gatos são... comportamental. meus gatos são... Qual é a palavra? Guapeca. Meus, São guapeca. meus gatos são guapeca. Gente, depois vocês contam aqui embaixo, enfim, se O vocês guapeca? conhecem essa expressão guapeca, porque Ninguém vai conhecer, Camila. Só as pessoas do seu país. eu pareci um ET hoje mais cedo, quando a gente estava conversando sobre isso. Sim, todos É ficaram vira-lata. chocados. É o- É vira-lata. É o complexo vira... Exato. Complexo do Guapeca. Eu não sei porque que eu falei isso, estraguei todo o ritmo da conversa. Outra coisa, eu trouxe vários, né, pra falar, de dicas, mas a maioria só tem em inglês, isso é um problema. Mas também é uma oportunidade de negócios pra alguém que quiser traduzir e tal, porque não tem nenhum. Não, E pra quem quiser se desenvolver, vai lá e aprende inglês também. Cancelada! Tava demorando. A gente foi cancelada várias Não, mas vezes. é sério. Vamos falar sobre isso também. A gente tem que ter um episódio sobre isso, anotem. Gente, Sobre o eu quê? vi um meme Sobre hoje aprender sobre esse inglês. negócio de falar inglês. A menina escreveu, acho que é um tweet, um print, alguma coisa que ela escreveu bem assim, depois que eu descobri que saber mexer no Excel é mais requisitado, né, nas vagas do que saber falar inglês, agora eu tô com 2 problemas, porque eu não sei nenhum nem outro, tipo, eu fiquei pensando, gente do céu. É Não, muito mas, verdade, assim, porque tem coisa que é trabalhar- muito básica, né? Eu sei que, muito provavelmente, as pessoas podem ouvir e falar, nossa, isso é um comentário elitista. E, de fato, pouquíssimas pessoas têm acesso a um ensino que inclua uma boa aula de inglês. Eu, inclusive, fiquei 5 anos dando aula numa ONG. Aliás, deixa eu aproveitar para divulgar. Vai que, Divulgue. alguém queira aprender. Chama Cidadão Pro Mundo. É uma... a gente acredita... A gente, já saí de lá tem 5 anos, tô Mas na você causa. leva a mensagem. A causa está no meu coração. A gente acredita no ensino, na igualdade de oportunidade por meio do ensino voluntário de inglês. Então, são pessoas X que não eram... Assim, eu não era professora de formação nem nada. E a gente ia até as comunidades e dava aula de inglês gratuitamente. Tinha parcerias com editoras. Então, a gente tinha livros muito completos da Cambridge. Material ótimo, assim. E por que eu tô falando isso? No meio do episódio de ChatGPT. Não sei. Que a mas gente foi estava lindo. falando sobre o quanto o inglês aprender inglês. é fundamental. Eu queria trazer exato. essa polêmica. E que, assim, não dá pra ser um bom profissional da saúde atualizado sem falar inglês, gente. Assim, eu acho que... Você não consegue ler um Se você artigo, quer trabalhar né? com prática baseada em evidências... Eu aprendi inglês jogando Tibia. Assim, não. É só pra... existem formas. Tem o Duolingo, tem vários jeitos de você Aplicativos ir atrás, gratuitos. né? Muita aula no YouTube. Muita No aula no YouTube YouTube. você aprende a fazer qualquer... Eu acho que dá pra construir um prédio... Eu tô brincando, engenheiros e arquitetos. Se você vê o YouTube... Cancelado. Mas pra pessoa que viralizou no Twitter falando sobre o Excel e o inglês, eu tenho uma dica boa. Um outro inteligência artificial aqui que chama Sheet+, deve ser Sheet Plus, não sei. É SHEET+. De mais. Ah, tá. Quando você falou shit. Não é Eu já shit, peguei- é sheet. Ok. A gente tem que ter uma aula de pronúncia. Não é com I, é com 2 É com S. 2 Tá. S. Porque é planilha mais. Então, você descreve... Eu amo Excel, então eu fiquei Nossa. um pouco... Nossa, eu amo Excel. Eu fiquei um pouco Eu chateada. não sei nem se com eu tenho ele no meu computador. Eu não vou comentar. Enfim, você digita a sua fórmula, do tipo assim, eu quero uma fórmula que me diga qual que é a coluna tal, que tem tal coisa. E aí o cara lá vai, ele faz a fórmula pra você. E aí eu pensei, fiquei estudando essa merda por anos, mas tudo bem, porque agora temos um robô. Agora você tem que saber inglês, no caso. Então, resolve um problema da moça, não os dois. Não tem uma inteligência artificial. Você fala, finja que você é meu professor de inglês. Eu tentei fazer isso com o ChatGPT, ele foi péssimo. Péssimo. Eu escrevi coisas de propósito errado e ele não disse que estava Não errado. corrigiu. Você escreve uma frase, me corrija, por favor, eu quero aprender inglês. Tá bom, corrijo. E aí você escreve um negócio nada a ver e ele, está ótimo. Às vezes ele queria te validar. Tipo, você tá Ah, começando. ele deve estudar DBT, ele quer validar. Mas Mas aqui ele mandou falou mal. que ele não tem empatia, Porque tem que ter então não validação sei. e mudança. É. Cadê a mudança? Ele É só verdade. validou e Ele- falou, não, vai lá então. Muito bom, nota dó. Nota dó, exatamente. Nota Então, enfim. Ainda tenho dicas, então continuem Pode- falando. Não, quando for propício. Não, até voltando um pouco nessa questão do inglês, né? Na nossa profissão não era algo que era muito valorizado. Pelo menos, né?
na época das pedras que eu estudava, ninguém falava Na época inglês. dos Incas, quando eu me formei. Não era uma coisa assim Ninguém falava inglês. que era valorizado, né? Porque, por exemplo, quando você vai para outras áreas, o inglês é fundamental, né? Meio que está na grade já ali da faculdade. Sim. Na psicologia não está. Nem em outras profissões ali, sei lá, da área da saúde. Eu não vejo que o inglês é muito valorizado. E a gente pôde ter uma comprovação disso no congresso que nós fomos. A gente foi num congresso, aquela sala cabia o quê? Umas 2.000 pessoas? 1.000 pessoas? Era 1.200. 1.200, aquela grandona, eu acho. Que seja, mais de 1.000 pessoas, a sala estava lotada, todo mundo usando fone de tradução. Assim, 90% estava usando Era fone de bastante tradução. gente. Acho que era mais até de 90% das pessoas estavam usando fone para traduzir. Então, ficou muito claro o quanto... foi uma amostra muito boa do quanto o inglês não é algo que as pessoas valorizam na nossa profissão. Eu não sei o quanto a gente vai levar o cancelamento a sério, então vocês veem no meu ritmo. Mas assim, Tá bom, ok. eu julguei quem tava de fone. Olha. Todas nós julgamos o sininho. Tem. Ai, cadê o sininho? A gente não trouxe o sininho. Porque assim, Teremos um voltamos sininho. pro ponto. Se a gente tá falando em prática baseada em... Não é porque assim, quem não sabe inglês é burro, alguma Não. coisa, nada disso. Até Não tem a porque ver com o caráter. você pode não saber e ir atrás de ferramentas que te ajudem a entender a coisa. Exatamente. Mas eu acho que eu não sei, gente, que horror. Talvez eu precisasse do sininho do julgamento nesse caso. Mas voltando, acho que é só para reiterar, né? Que a leitura, o contato com a literatura científica, do que está saindo de mais atualizado o tempo inteiro, talvez a pessoa saiba ler em inglês e não entenda inglês. Então, eu mereço o julgamento, eu mereço O cancelamento? cancelamento Temos nesse a caso. primeira cancelada? Segunda, terceira? A gente tem que ter o sininho. Eu vou trazer, uma promessa, aquele sininho que faz tim, que não é aquele sino, porque senão vai ser Tipo um horrível. triângulo. Tipo um triângulo, exatamente. Exatamente, muito bom. Então, eu não sei, eu fico com esse negócio do inglês, eu fico meio assim, o que você falou da grade de psicologia eu achei muito pertinente. Porque isso deveria estar lá. Eu também acho. Eu também acho que deveria o inglês estar, porque pra é fundamental. O inglês técnico, porque quando você pega um artigo, você não precisa ser fluente em inglês a ponto de entender uma palestra. É ok? verdade, é. Mas o artigo ele tem aqueles maneirismos que você pega aquelas palavras ali e vai dar para entender, sabe? Mas É eu um acho que linguajar, é um precisa, letramento a gente científico. precisa, real, assim, não é só falar inglês no sentido assim, eu consigo assistir um seriado sem a legenda, por exemplo. É você saber entender os termos técnicos que estão nos artigos, termos de estatística. A gente pode falar de estatística? Pode, vai. Porque ninguém sabe estatística. Assim, primeiro que diz a lenda que estatística é obrigatório em faculdade, né? Eu não Você tive. não teve na grade? Não. Eu tive. Eu tive. Eu tive, mas era vista como uma matéria completamente descolada da realidade. Sim. Então, as pessoas faziam para cumprir a cadeira, mas sem nenhuma ideia do por que Nada. aquilo era importante. Nada. Eu fiz estatística quando eu fiz economia, mas na psico não teve. E você vê, qualquer pessoa... Cara, qualquer dado que você passa de estatística para a maioria das pessoas, as pessoas não conseguem entender. E isso, para a psicologia baseada em evidências, não existe não entender. Você tem que ir atrás de entender. Eu acho que a gente está falando sobre A gente está indo para o próximo episódio? É. Spoiler? Quanto tempo? Eu tenho que ver. Tá. Pois é. Eu não faço ideia. Produção, quanto? 40 minutos. 30 minutos? Ah, quase. Estamos com dificuldade na linguagem... De Não sinais. verbal. na linguagem não verbal para entender o tempo. Eu fiquei confusa, vocês entenderam? Porque esse é o tema do nosso próximo episódio, né? Eu só não queria então não vamos gastar entrar, ele é agora. verdade, não vamos entrar A gente- tanto nisso. É que quando a gente começa a conversar... A ideia é essa, né? Como se a gente estivesse tomando um café. E até para Mas tem vocês verem pontos. como genuinamente Como que é o não nosso foi, café? não foi nada ensaiado. Saudade eu do acho café. que- Da próxima vez... A gente tem que trazer... Eu ia trazer a Nespresso, Nota mas mental, eu pensei, trazer café. será que não é demais? Mas não era demais, Não, né? era perfeito. Era perfeito. Eu vou trazer a Nespresso. Você tinha mais coisa, assim, que você queria trazer de ponto pra... Do chat? Então, gente, a gente critica o chat, mas daqui a pouco estamos lá, né? Meu filho, esses dias eu estava falando com a minha mãe no Viva Voz, no celular, e meu filho estava do lado. E aí, um pouco antes de desligar, ele falou assim, e aí, vó, como é que tá a leitura? Eu também não entendi, né? Falei, nossa, que leitura que é essa? Dele, Eles falando sobre livros, né? Que... meu filho perguntando para minha mãe como é que tava a leitura, e eu não entendi, eu boiando ali, né? E aí, minha mãe falou bem assim, seu filho da mãe, não sei o quê, né? Tô ainda na página 100.
Aí eu falei, mas, né, Que página que tem? perdi a tour, né, me explica. Daí a minha mãe falou assim, ele pediu pra eu ler um livro e fazer um resumo, porque ele tem que fazer uma resenha, então ele vai fazer uma resenha em cima do meu resumo. E aí, não, tudo errado, né? Tudo errado. Eu tô pensando nas camadas de... São muitas camadas e muitas nuances, né? Mas daí... E por que ele não usou Mas o você sabe o que eu chat fiz? Você perguntou pra ele? Eu peguei e falei assim, mas... Por que você não joga? Não, eu peguei e falei assim, mas por que você não perguntou pro chat GPT? É a maternidade que a gente quer ver, né? E aí, sabe o que ele me respondeu? Essa é a mãe do futuro. Essa é a mãe do futuro. Gente, não, depois eu fiquei me sentindo péssima. O que ele falou? Porque daí ele olhou pra mim e falou bem assim, mãe, o professor falou pra gente ser muito honesto e não usar. Ah. Daí eu falei, tá, mas usar a avó pra ler o livro? Muito O honesto. professor não Exploração- mencionou a avó. Exploração de avós não foi citada. Não Não foi citado. citado. Ele está sendo muito honesto com relação ao É. chat GPT. Mas, né? Tem uma ferramenta... Outras estratégias estão liberadas. Liberado. Eu fico pensando nisso também. Aliás, eu esqueci, porque minha memória é péssima, mas eu perguntei para ele o que ele acha de um profissional que baseia sua prática somente em respostas geradas pela inteligência artificial. E ele disse, minha opinião é meramente informativa e não reflete experiências pessoais ou crenças. Experiências pessoais do robô, eu acho massa. A decisão de um profissional basear sua prática exclusivamente em respostas geradas por inteligência artificial é uma escolha individual, Ai, que gente. pode ter prós e contras. Deixa eu ver Ele se tá começa. aqui no story. Mas eu Porque- acho que isso que você trouxe volta pra história de como a gente abriu o episódio da dependência epistêmica. Que é, você tá dependendo... Alunos, essa anedota da Camila aí. Anedota, quantos anos a gente tem? Eu super falaria isso. Então, pois é. Tá. O certo. chat GPT não falaria anedota, tá Não, vendo? exatamente. É sobre isso. São palavras mágicas da língua portuguesa Exato, que as pessoas... esquecem. A gente negligenciam. podia ter uma por episódio. Nossa, gente, ó, Não, essa a de hoje é guapeca. eu uso tá, de muito hoje agora. pouco o chat GPT para coisas de trabalho. Mas, por exemplo, assim, ó, faço uma planilha de treino de corrida para uma meia maratona em 6 meses. Meu, ele super fez. Todas as semanas, durante os 6 meses, o treino, quantas vezes por dia, qual é o treino, tudo. Eu não uso porque eu tenho um professor para isso, humano. Mas ele fez, eu fiquei curiosa, ele fez. Mas quer ver? Eu fiz uma Mas eu pergunta. penso em alunos, de verdade. Eu na escola com esse negócio aí, com o Google, na época que era, você tinha que esperar a internet meia-noite, tá? Não sei o quê. Eu já conseguia colar muito. Imagina hoje em dia, faz um trabalho. Gente, eu sempre fui muito coxa. Nossa, você colava não. com o Google? Como? Colava não, fazia trabalho. Porque antigamente você tinha que pegar livro, lembra dessa época? Você ia na biblioteca pegar Barça? livro. Tipo, então, Amiga, você não é da época da Barça? o que é uma Barça? Bom, nem você. Não, por isso, Eu ela tá super pagando sou de uma velha aqui. Eu Barça, assumo. Você não Calma. sabe o que é uma Barça? Não, Gente, agora eu sou muito velha, cara. eu sei o que é Meu um Deus. mimeógrafo. Mas você fazia trabalho Vocês com sabem o que é um Barça? Sim, mimeógrafo? a gente tinha que abrir fazendo papel ao maço ainda, porque não existia digitar no computador. Gente, que diabo é isso? Tinha que escrever o trabalho todo na uma mão. coletânea de livros, tipo um Google. Sobre Nossa, todos sobre os tudo. assuntos Tá. diversos possíveis que você possa imaginar. Caraca, não. E aí, assim, é uma coleção... Assim, Muitos. são vários livros desse tamanho, você precisa... Aham, sobre tudo. É. Caraca. Basicamente. Viu? Eu tô me sentindo novinha, que bom. Eu ia perguntar se vocês sabem o que é um mimeógrafo. Eu nem sei se é mimeógrafo ou acho que é mimeógrafo. A palavra É uma não é parada estranha. que você... Minha mãe é professora. Ela aposentou. Mas você fazia xerox com uma tinta roxa que manchava tudo ali. Era uma parada velha, assim. Pensa num bagulho velho. É. Por que a gente tá falando de mimeógrafo? Porque agora a gente tá com essa nostalgia. E eu acho que é um pouco isso. Eu fico pensando, quando será que eu vou pegar uma coisa que seja uma tecnologia nova e não vou saber mexer? Sabe o que a gente... Ah, mãe, eu vou te ensinar a enviar um e-mail. A mãe não sabe... Vai chegar uma hora que a gente vai ser essa pessoa. Eu já sou um Eu pouco, sou super. Poxa, gente, cara. Letícia, você me manda arquivo do verdade, Drive. é eu não verdade. sei nem usar um arquivo do Drive. Porra, Camille. Não, sim, mas sabe assim... eu vou pegar aqui meu chip intergaláctico e a gente vai ficar tipo... Eita, o quê? Mas você Chip? sabe que quando eu era adolescente, eu estudava num colégio que a gente usava livros, né? Não tinha apostilas. Não, mas é porque Assim, eu não acho tinha que apostila. Foi de cair o cu da boca. Mas, meu, existia uma rixa enorme entre Sabe o colégios. que tinha no colégio? tinha Livros. Porque tinham colégios que não usavam livros, usavam apostilas, que era uma coisa meio tá. mastigada. Tá. E existia uma super rixa, assim, tipo, nossa, a pessoa... Aqui a gente usa livro. a gente E usa a livro, você galerinha? usa apostila. Ah, A galera entendeu? usa porque a computador apostila é tipo uma agora. fonte secundária e o livro é a fonte primária, meio que isso? Vocês não sabem o que é uma apostila, gente? Não, eu sei, mas Uma apostila- eu tô tentando entender a rixa. A rixa era mais ou menos isso, tipo assim, a apostila já tá tudo pronto ali. Tá.
Tipo, não existe fazer uma pesquisa, entendeu? Tá. Parece, a impressão que dava, é porque eu nunca estudei com apostila, sempre com livro. E aí, a impressão que dava era que era muito mais fácil, tava tudo já mastigado. Sabe como? Você aí que estuda com a apostila. Essa galera da apostila. É mais ou menos isso. E aí, é mais ou menos o que a gente pensa hoje, né? Nossa, no meu tempo a gente ia na Barça. Hoje você Meio vai no Google. saudosistas, Mas né? como é que você ia na... Ah, vocês tipo, falavam, ia na Barça? Não, Você você ia na pega na estante estante. de Eu livro. entendi, mas era essa a fala? Vou até a Barça. Não, Gente, vou isso é bizarro. pesquisar na Barça. Caraca, que legal, incrível, muito bom. Não existia pesquisar no Google. Não, Gente, sim. eu sou Team Barça. Não acho que o chat GPT... Sei lá. Então, você, Eu se sou fosse nostálgica. adolescente na minha época, você também ia ter tipo, sou... Cara, eu não É, sei, eu sou, né, certeza. com a galera da apostila. eu Certeza. sou da internet desde antes da internet ser modinha. Então, todo mundo me zoava, inclusive... Porque você tinha o quê? Tipo, blog, fotolog? Como Eu que é? tinha fotolog, eu tinha blog, eu ficava nesse aqui. Eu usava o Mirk, vocês conhecem o Mirk? Era um Não. negócio bem antigo. E a galera, eu sempre joguei muito e tal, então era um meme. Ah, Letícia é nerd. Hoje em dia ser nerd é legal, né? Agora, finalmente chegou o meu momento de brilhar e tal. Mas na época, não. E eu fico vendo todo mundo pendurado no celular hoje, e eu fico tipo, tá vendo? Vocês estão vendo? Eu tinha razão. E eu acho que é um pouco isso. A gente apanha um pouco das coisas, porque quando elas entram na nossa vida é estranho. Nossa, esse chat e tal. Mas daqui a pouco é o que você falou. Vai ser o lugar Sim. que você vai. Tem um navegador, acho que chama... Eu acho que é o Bing. Não sei quem usa Bing. Desculpa, Bing, cara. Mas ele tem uma... Como é que fala? Ele é, É o integrado Google com... ruim. É o Google ruim, mas ele é integrado com o chat GPT. Então, e você já procura no Google do Bing, que no caso é o Bing, né? Enfim, você coloca lá e a parada responde como se fosse o chat. Ou seja, Eu tinha escutado já falar o um negócio Google desse. ficou aham. mais preguiçoso ainda, porque antes a gente tinha que olhar, né? Sei lá. E selecionar. Eu li em 3... li no anúncio, né? Que é o primeiro que aparece. Li a resposta da minha pergunta. Agora não. O Google já te fala. O Bing falou que tal, não sei o quê. Então, eu não sei o que eu perdi minha linha de raciocínio. Por causa do Bing. Fiquei chocada. Enfim. Você tá falando que você sempre foi da internet mesmo. Que essas Que você provou seu ponto de que... Eu provei meu ponto. Eu não sei por que eu falei isso. Ai, gente, eu não sei, Eu me mas eu perdi. sempre fui um pouco mais resistente, assim. Eu A uso mudança. tecnologia muito pouco. Então, eu acho que é Eu por uso isso. muito pouco tecnologia. Eu sou muito a favor. E eu não gosto do discurso contrário. Ah, isso é perigoso. Ai, nossa. Não, eu não sou contra. Eu acho que super ajuda a vida. Uhum. Mas, por exemplo... E eu sei que, por exemplo, usar um Google Agenda facilitaria a minha vida muito. Facilitaria. Você não usa o Gente, Google- é uma extensão da minha Da minha- mão, assim. Eu não Sim, sei. A extensão da minha mão é meu caderninho com uma Caderno. caneta, É entendeu? que eu sou do papel, mas Google Agenda especificamente, assim, se eu não puser banho lá, tipo, eu não sei o que eu tenho que tomar. Ele me norteia tudo. Lauren não gente. toma banho há meses. Não, pus Não no tava no Google. Google Agenda. É que eu fico pensando assim, eu vou ter essa informação no meu caderninho. E aí, se eu tiver que usar o Google Agenda, é mais um negócio Não, que eu vou gata, ter que não. alimentar, Você não entendeu? teria o caderninho, né, no caso. Mas eu não consigo. Ela quer ir à Barça. Pronta, ela não tem estou que ir à pronta. Barça. Tá, ok, entendi. Não estou Mas pronta. entendo, porque eu sou super do papel de escrever à mão e tal. É. Mas, então, eu acho que a gente tá, assim, wrapping up nossas Uhum. percepções. Eu acho que, assim, agrega... eu trouxe um post, na verdade. Quando você tinha perguntado lá no começo, né, como que cada uma de nós fazia uso do chat e tudo. E aí, eu vi um post da Elo Psicologia, do Caetano. Do Ezequias Caetano, ele faz uns conteúdos super legais. E aí, ele trouxe um post, assim, que eu achei bem... fugindo do alarmismo, né? De que a gente estava falando. Tipo, meu Deus, o mundo vai acabar e todas as profissões vão ser substituídas pelo chat. Não vai mais existir psicólogo, todo mundo vai ficar doente, louco e... Enfim. Assim. Ele pegou e olhou assim, o que você pode fazer agora com o chat GPT para te ajudar a estudar especificamente para profissionais da área da psicologia. Então, ele coloca... você pode pedir para o chat... E aí, ele aconselha isso do chat GPT-4, em relação ao 3, que teve bastante avanço já. Ele fala assim, você pode dizer para o chat, comporte-se como um paciente para que você treine... formulação de perguntas. Você pode pedir também para que ele te dê feedback sobre as suas perguntas. Então, assim, uma coisa na clínica, que eu não sei, como eu comecei a estagiar e tudo, a elaboração de perguntas é uma coisa muito importante. Que nos livros é ok, né? No livro Exato. é quase um roteiro de Hollywood. O paciente diz exatamente o que ele tem que falar. E na clínica, ele só fala tudo menos aquilo. Exato. E desde que eu comecei a estudar entrevista motivacional, especificamente, eu fiquei olhando assim, como que é um ajuste fino você conduzir uma conversa Sim. para o caminho que você quer
levar o paciente para ele ter descobertas guiadas, né? Se for da TCC, por exemplo, mas enfim. E aí, e nos livros, você não sabe que você lê e já está lá. Tipo, você não parte do pressuposto... Você não parte do pressuposto que é você que vai ter que criar as perguntas quando você chegar lá na clínica. Parece um negócio besta, mas eu acho que quem começa a atender percebe bizarro, essa dificuldade né? de formular boas perguntas. E aí, ele pode te ajudar nesse sentido. Ele também fala, elabore estudos de caso em psicopatologia para que você treine diagnóstico. Nossa, Então, sensacional. você pode... Tá vendo? Sensacional. Sim. Ideias, Se a gente souber assim, usar, exatamente. eu acho que a ferramenta é Aí, muito Como boa. tudo na vida, né? Assim, basicamente. é isso. Não precisava do episódio. Use com moderação. Cancelem o episódio. O episódio tá cancelado, pode apagar. O episódio está cancelado. Acho que a gente tinha que terminar todos os episódios assim. Cancelados? Não, o episódio está cancelado. Aí Entendi. acaba. Aqui agora Porque eu a tô gente dando spoiler. falou e não falou nada. É bom se você usar direito, é ruim se você usar... Não, mas não é o que a gente faz no café. A gente fala e fala. É. E fala. Aí, gere ideias para a realização de atividades. Você pode explicar ao ChatGPT que está preparando um treinamento de habilidades interpessoais, explicar qual habilidade você vai ensinar e pedir para que ele sugira práticas, metáforas e histórias para ilustrá-las. Olha que legal. Maravilhoso. Eu acho que isso é um pouco do repertório Isso a que gente você já falou. fazia sem chat, hein? Não é por nada, hein? Chat, você tem que aprender Ah, com as por gatas. favor. Tem que comer muito arroz e feijão. É. hein, Arroz e chat? feijão, nossa. Eu acho, inclusive, que ele se alimentou do que a gente colocou na internet. É capaz. Aí, revise seus textos e corrija erros de português. Mas isso a gente tem um problema com essa recomendação, porque, né, já entendemos que texto sem alma não dá. E faça traduções para você. Não se esqueça de pedir para que... Não vamos falar do inglês, que eu fiquei exaltada. Mas ele falou, faça traduções para você. Não se esqueça de pedir para que ele faça a tradução sem modificar o conteúdo do texto. Nossa, tem que explicar até isso. Isso é Sem outra modificar coisa. o conteúdo do texto originalmente enviado. Isso é outra coisa que o Google Translator não faz. Ele dá umas viajadas. Tá muito bom. Hoje em dia tá muito bom. Mas ele dá umas viajadas. Ah, não, a gente tem que dar uma Você lapidada. põe ali e fala, É. Então é isso, acabou? Cancelou o episódio? Eu acho que... Galera, então o episódio foi cancelado junto com nós três, eu acho. Apesar que eu acho que não. Aquelas Eu primeiro acho e último, tô que se a brincando. gente tivesse que fazer uma votação democrática, vocês acham que a gente seria cancelada com esse episódio? Eu acho que não. Eu acho que tenho- vai rolar um desconforto com alguns temas. Pô, com mas não, certeza. cancelamento do tipo, todo mundo que escutava Vão uma me cancela denunciar por conselho tutelar, primeira coisa. por causa... Já É verdade, é verdade. Já começa Talvez liguem aí. pra polícia porque eu falei que eu escondi um corpo. Não, não falei que... O que eu falei? Eu atropelei, Você atropelou alguém. Eu só queria saber uma dica. Mas Freud diria Ah, que não. lá no seu inconsciente... Eu achei que a gente fosse conseguir um Sair episódio sem falar mal essa da palavra. psicanálise. Não, Ai, gente, não vou... Vai ter muito Produção, episódio pra edite falar mal essa- de psicanálise. Não, a produção vai cortar isso daí. Tá, é isso. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham se divertido com a gente, aprendido alguma coisa, refletido sobre esse tema que é tão atual e tão importante para nossa área. obrigada pela Obrigada. companhia. Até o próximo. Não nos cancelem. Eu não consigo ficar olhando pra câmera.